Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 60: O pecado de Ananias e Safira. O coração de Ananias e o da esposa foram movidos pelo Espírito Santo a dedicar suas propriedades a Deus, como seus irmãos tinham feito. Mas, depois de terem feito o voto, recuaram e decidiram que não iriam cumpri-lo. Embora declarassem dar tudo, retiveram parte do valor. Haviam praticado fraude para com Deus, mentido ao Espírito Santo, e seu pecado recebeu um juízo rápido e terrível. Não somente perderam a vida presente, mas também a vida eterna. O Senhor viu que essa marcante manifestação de sua justiça era necessária para impedir que outros incorressem na mesma falta. Isso atesta que os homens não podem enganar a Deus, que ele descobre o pecado escondido no coração e que dele não se pode escarnecer. Isso serviu de advertência à jovem igreja, levando-a a examinar seus motivos e a tomar cuidado para não se entregar ao egoísmo e à vanglória e não roubar a Deus. No caso de Ananias, o pecado de fraude contra Deus foi rapidamente descoberto e punido. Esse exemplo do juízo divino visava ser um sinal de perigo a todas as gerações futuras. O mesmo pecado foi frequentemente repetido na história posterior da igreja e é cometido por muitos de nosso tempo. Mas, ainda que não seja visitado com a visível manifestação do desagrado de Deus, ele não é menos detestável agora, à sua vista, do que no tempo dos apóstolos. A advertência foi dada. Deus manifestou claramente sua aversão a esse pecado, e todos os que seguem idêntico procedimento podem estar certos de que estão destruindo sua própria alma. Somente quando os motivos cristãos são plenamente reconhecidos e a consciência é despertada para o dever, quando a luz divina impressiona o coração e o caráter, é que o egoísmo é vencido e o Espírito de Cristo é exemplificado. O Espírito Santo, trabalhando no coração e no caráter humanos, expulsará toda a tendência para a cobiça e procedimento enganoso. Em algumas ocasiões, o Senhor tem impressionado decididamente indivíduos mundanos e egoístas. Sua mente foi iluminada pelo Espírito Santo, seu coração sentiu sua influência enternecedora e subjugadora. Sob o senso da imensa misericórdia e graça de Deus, sentiram ser seu dever promover sua causa, desenvolver seu reino. Sentiram o desejo de ter uma parte no reino de Deus e se comprometeram a doar de seus recursos para algum dos vários empreendimentos da causa do Senhor. Tal promessa não foi feita a uma pessoa, mas a Deus, na presença de seus anjos, que estavam impressionando o coração desses homens egoístas, amantes do dinheiro. Ao fazerem o voto, foram grandemente abençoados, mas quão depressa mudam os sentimentos quando ficam no terreno comum. Ao se enfraquecer a impressão imediata do Espírito Santo, ao se tornarem a mente e o coração novamente absorvidos com os negócios mundanos, é mais difícil para eles manter sua consagração e a de sua propriedade ao Senhor. Satanás os assalta com sua tentação. Você não pensou direito quando prometeu esse dinheiro. Precisa dele para investir em seus negócios e, se pagar o voto, terá prejuízo. Então, eles recuam, reclamam, queixam-se da mensagem do Senhor e de seus mensageiros. Dizem coisas que não são verdades, alegando terem prometido sob emoção, não terem compreendido completamente o assunto, que o caso foi exagerado, que seus sentimentos foram despertados e que isso os levou a fazer o voto. Falam como se as preciosas bênçãos que receberam fossem resultado de um engano praticado contra eles pelo pastor para conseguir dinheiro. Mudam de ideia e não se sentem na obrigação de cumprir seus votos ao Senhor. São cometidos terríveis roubos contra Deus, apresentando-se desculpas fúteis para se resistir ao Espírito Santo e para negá-lo. Alguns alegam haver inconvenientes, dizem precisar de seu dinheiro. Para fazer o quê? Para enterrá-lo em casas e terras, em algum plano para ganhar mais dinheiro.
Uma vez que o voto foi feito com um propósito religioso, julgam não poder ser ele exigido por lei, e o amor ao dinheiro é tão forte neles que enganam o próprio coração e se atrevem a roubar a Deus. Para muitas pessoas, poderia-se dizer: vocês não tratam tão mal a nenhum outro amigo. Está aumentando o número dos que cometem o pecado de Ananias e Safira. Pessoas não mentem a pessoas, mas a Deus, ao desrespeitarem as promessas que seu Espírito as moveu a fazer. Porque a sentença contra a obra má não é executada imediatamente, como no caso de Ananias e Safira, o coração dos filhos dos homens se inclina completamente a fazer o mal, a lutar contra o Espírito de Deus. Como subsistirão essas pessoas no juízo? Você se atreverá a enfrentar o resultado final dessa questão? Como subsistirá nas cenas descritas no Apocalipse? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20, versículos 11 e 12. Review and Herald, 23 de maio de 1893. Querido ouvinte, que em nossa oração hoje clamemos a Deus que de modo algum incorramos no mesmo erro de Ananias e Safira, mas que a cada dia sejamos fiéis em cumprir todos os compromissos que fizermos com o nosso Deus. Que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, corre lá no YouTube e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Acompanhe também a nossa leitura do ano bíblico.